Olá pessoal, espero que estejam tudo bem com vocês aí. Vamos dar início a mais uma videoaula, tá? Essa videoaula é a segunda videoaula do módulo 4, tá bom? Onde nós vamos tratar do assunto exclusivamente das operações aritméticas, tá? E a classe MIT, tá bom? Então pessoal, as operações aritméticas, tá, só um minutinho antes da gente continuar, só para lembrar, essa apresentação também está na plataforma, tá? Dentro do nosso módulo 4. Bom, nós vamos estar lá no tratamento de dados, continuamos ainda dentro do item tratamento de dados. Então vamos lá. As operações aritméticas são as normais que vocês já conhecem, tá? Adição, subtração, multiplicação, divisão, e essa aqui vai pegar o resto, tá? Então, por exemplo, né, se eu quisesse uma exponenciação, eu não tenho um asterisco que eu uso lá no C ou uma outra linguagem, aqui não, tá pessoal? Na classe principal, que já vem no leste, né, ele vem com essas opções para a gente poder trabalhar, mas por isso que a gente vai usar a classe MIT para usar outras funções. Mas depois nós vamos ver isso daí como é que funciona, tá? Então o que já vem dentro do Java padrão são essas operações aritméticas. E aí para a gente praticar, tá? É normal. Então vamos abrir o NetBeans aqui, vamos criar um exemplo rapidinho. Arquivo, novo projeto. Então eu vou pôr aqui, ó, operações aritméticas. Tá, opa, eu sempre dou o trabalhinho aqui, né? Tem que dar o próximo, ó, perdão, aplicação Java e próximo. E aí operações aritméticas. Deixo ativado aqui o criar classe. A gente vai usar no console normal. Vamos finalizar. Então pessoal, nós vamos criar aqui, ó, duas variáveis, por exemplo, inteiras, tá? Então é int n1 e ela vai receber o valor 3. Depois int n2, ela vai receber o valor 5. Legal? Agora vamos executar, vamos fazer um cálculo dela, tá? Então vamos supor que o cálculo vai ser float m, e aí, ó, vamos fazer uma média, tá? Porque como é média, o resultado pode apresentar casas decimais, por isso que nós usamos floats. Então pessoal, ó, se eu fizer assim, aqui tem as ordens sequenciais da matemática, né? Das operações matemáticas. Se eu fizer dessa maneira, ó, n1 mais n2 dividido por 2, tá? Ele vai até funcionar, tá? Só que ele não vai fazer a média. Ele vai primeiro dividir por 2, depois vai somar com n1. Por quê? Porque, ó, seguindo a lógica matemática, né, primeiro ele faz a multiplicação, divisão, adição e subtração, tá? Então, e obedecendo os parênteses, né? Então nós temos uma estrutura matemática que nós temos que obedecer. Então aqui, ó, se eu quero fazer uma média, eu coloco entre parênteses. Simples, é a lógica, quem já trabalhou ou já praticou a lógica aí sabe que é bem simples. Agora vamos escrever na tela, tá? Cout, aí vamos pôr assim, ó, a média n igual a. Perfeito? Então aqui, ó, e aí eu vou pôr um mais. Esse mais não é para somar, ele está concatenando, ele está juntando um texto, né, com o valor que ele vai imprimir na tela. Legal? Então vamos rodar.
tá? Então a média é igual a 4, tá? Perfeito? Então nós somamos N1 e N2, que é 8, e ele vai dar 4, certinho? E aí, se eu quisesse formatar, fazer com 2 casas decimais, a gente já viu isso no vídeo anterior, tá bom? Mas aqui a gente está trabalhando aí com os operadores aritméticos. Legal, pessoal? Então bem simples, tá? Vamos deixar essa operação aberta. Agora a gente vai começar um outro projeto usando o swing, tá? Então vou pôr aqui, ó, novo, próximo. Então swing operação, por exemplo, vou desativar, finalizamos. Então ele abre o pacote aqui pra gente, ó, swing operação. Não tem problema que o outro tá aberto aqui, tá? Podemos trabalhar com vários pacotes abertos, tá? E aí nós vemos ele não tem uma classe ainda, tá bom? Então vamos lá criar uma classe, form swing, form jframe. Vamos colocar aqui operação aritmética. Finalizamos. Aí tem que colocar, perdão, ó, o pacote aqui, tá? Operação. Legal? Então nós temos aqui. E agora vamos montar. Vamos colocar aqui, ó, os labels. Vou clicando com o direito aqui. Editar texto, numerador. O outro, denominador. E aí vamos inserir a caixa de texto. Vou apagar o texto dela. Agora a gente vai alterar o nome dela. Vai chamar TXT. Opa, perdão, aqui, ó, alterar nome. TXT num, tá? Agora a gente vai inserir uma caixa de texto pro label 2, ó, aqui eu não dei o enter, tá? Deixa eu editar o texto, tá? Denominador. A próxima, vamos apagar o texto. Depois vamos colocar um nome para ela, TXT denominador. Legal, vamos colocar o botãozinho agora para quando a gente clicar ele vai dividir. E aí vamos colocar os labels, ó. Vou colocar direto, que é onde vai jogar os resultados. Então o primeiro aqui, vou editar o texto dele, vai ser o resultado da divisão. Aqui vai ser o resultado do meu resto. Aqui ele vai ficar vazio.
Vamos pegar aqui, é o J Simpson, isso. Quando a gente perder, é só escolher o objeto aqui. Vamos colocar um texto para esse J, aumentar o tamanho dele aqui, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos editar o texto dele, vai ser 0. E vamos alterar o nome. O dele, pessoal, vai chamar LBL Div. O segundo, vamos colocar 0. E vamos colocar um nome para ele, ó. Ele vai ser LBL Resto. Legal, montamos aqui a nossa estrutura. Agora a gente vai definir a ação do botão. Clique com o botão direito, né? Vou lá em eventos, action e action performance. Vamos achar onde está o nosso action, né? Event. Legal. Aí, pessoal, primeiramente, ó, lembra, a gente tem que pegar, vou criar uma variável n para receber o txt_num, que é o primeiro número, ó, txt_num. Então, se a gente voltar aqui, ó, eu vou receber esse numerador primeiro. Então, vai ser n. Aí, pessoal, o valor dele é texto, então a gente vai converter ele para o inteiro, tá? Então é integer ponto par set int parset int, depois txt_num ponto get teste, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Perfeito, tá? Aqui, ó, tem um parser errado aqui, tá? Ótimo. Agora a gente vai criar uma outra variável. Vou aproveitar essa estrutura aqui. A variável d que vai receber o txt denominador. Legal? Então, pessoal, ó, nós vamos agora trabalhar com a divisão. Então, como a divisão pode ter resto, vai ser float div igual o numerador dividido por divisor pelo d, ponto e vírgula. Depois float o resto res igual n porcentagem d. E agora a gente precisa escrever ele na tela. Então, para escrever é o LBL div ponto. Então eu estou enviando, então é set teste. Olha lá. Tá. E aí, pessoal, nós temos que colocar o div, tá? Que é o resultado da divisão. Só que ele não vai dar 7 porque ele é um número real, um float dentro de um texto que aceita só texto. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, vamos converter ele, né? Perdão, aqui. Float ponto to string, abre o parênteses div e fecha o parênteses, tá? Vamos lá, agora, ó, LBL, opa, nosso objeto é LBL resto ponto LBL resto ponto set teste, tá? E aí mesma coisa, ó, eu venho
o float ponto to string, tá? Então de número real para string, quem o res. Legal, vamos ver como é que fica. A gente vai escolher a nossa classe. Agora eu ponho 10 por 2, vai dar 5, né? Então a gente vai aqui, ó, divisão 5 e o resto é 0. Agora 10 por 3, e o resto é 1, tá? Legal? Então, ó, se eu pôr aqui 5 por 2, tá? E aí ele determina o resto que fica para trás. Legal? Então, ó, vamos mais uma vez, ó. Se eu pôr 13 por 4, vou dividir, tá? Ele só vai pegar o resultado, a parte inteira aí, tá bom? E o resto, que a quantidade que ele é de casa decimal, ele conta as casas decimais. Legal? Mas isso daqui você já tinha visto em lógica, tá? E aí depois vocês podem formatar os números das maneiras que vocês quiserem. Agora, nós vamos continuar aqui, depois a gente vê a questão das formatações, dos arredondamentos, tá? Prosseguindo. Agora a gente vai falar dos operadores unários, tá, pessoal? Operadores unários é quando eu incremento. Por exemplo, mais eu estou incrementando ou decrementando, menos. Então se eu pôr aqui, ó, A mais, eu estou somando 1 no mais, né? Mais 1, então é como se fosse A igual A mais 1. Decremento, eu estou tirando 1, tá? Então, ó, aqui está um exemplo, né? Então assim, o resultado desse daqui seria 6, vamos ver? Então vamos nesse exemplo aqui, ó. Para eu não apagar, eu vou pôr essa programação aqui como um comentário. Não, a gente vai usar no outro, na operação aritmética, tá? E jogo ele como um comentário. Deixa eu jogar esse aqui de baixo. Então, pessoal, ó, colocamos como um comentário. Agora vamos colocar aqui, ó, int número 5. Ele recebe, a variável número recebe 5. Se eu vou agora aqui, ó, número mais ponto e vírgula system
esse Alt, né? Perdão. E a gente vai escrever aqui o número, ó. Então o que ele vai receber na tela, tá, pessoal? Ele vai receber o 5 mais 1, que vai dar 6. Vamos ver? Olha lá, 6. Certinho? Se eu colocar menos e pôr para rodar, ele vai dar 4, porque é 5 menos 1. Perfeito? Agora, nós temos que prestar atenção no recurso de pré e pós, tá? Quando a gente usa isso daqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou pôr int número igual a 5, e aí eu vou colocar, ó, int valor igual a 5 mais número mais ponto e vírgula, e vou escrever aqui para vocês, ó, o valor pessoal, pela lógica, né? O 5 mais o número mais número mais seria 5 mais 1, então seria 6 mais o 5 vai dar 11. Só que dessa maneira, quando eu junto o incremento dentro de uma operação, ele trabalha um pouquinho diferente. Então vamos ver o resultado que ele vai dar. Ó, o resultado que ele colocou para nós aqui foi 10. Então ele pegou 5 mais o 5 aqui do número 10 e desconsiderou mais. Por quê, pessoal? Se eu colocar de pós, ele já considera que ele encerrou no número, tá? Então ele não trabalha com esse incremento. Então o que eu tenho que fazer? Pegar o incremento e colocar aqui, ó. E agora sim vai dar certo, que ele vai dar 11 no resultado. 5 mais 1 mais 5, que seria 6. Então 5 mais 6 vai dar 11, tá bom? Então tanto, ó, se eu usar a mesma coisa no incremento para diminuir, se eu pôr menos e menos, ele vai permanecer como 10, tá? Só vocês olharem aqui. Ou, né, que é a maneira que ele vai funcionar, eu vou colocar aqui, ó. Legal, vou compilar. E olha lá, ele vai ser 9, tá bom? Então, eu tenho a questão de incremento no pré e no pós, o antes e o depois, né, da minha variável. Legal? Então vamos lá, pessoal. Agora nós também temos as operações de atribuição. O que seria isso, atribuição? A gente viu incremento, as operações de atribuição. Então se eu pôr mais igual, então ó, somar o atributo A mais igual, então vai ficar A igual A mais B. Eu economizo aí um espaço, né? E aí assim com todas as operações. Perfeito? Com todas as operações. Agora nós vamos fazer o que? Vamos citar um exemplo aqui, ó. Então vai ficar da seguinte maneira, tá? Posso colocar isso daqui como comentário, tá? Se vocês quiserem, só para a gente tá fazendo só os testes, né? Então eu vou aqui, ó, int x igual a 4, ponto e vírgula. Agora, então vai ser x mais igual a 2, no exemplo. Então ele vai fazer o que aqui? X mais 2, que é 4 mais 2, tá? Então não preciso escrever x mais 2, só pôr mais igual. E é a mesma coisa com os outros. Aí eu vou escrever na tela, Alt, aperto o Tab e vou dar o x.
Perfeito? Agora vamos rodar. Olha lá, vai dar o 6 normalmente, tá? Certinho, pessoal. Então agora nós vamos passar para a próxima etapa, que é a classe Meet, tá? Então o que seria essa classe Meet, pessoal? Essa classe Meet é, se eu quiser pegar algumas coisas que não tem na variável no leste, tá? Então, se eu quiser colocar o π, raiz quadrada, o valor absoluto, cosseno, o seno, tangente, então eu tenho classes, tá, prontas para executar esse tipo de cálculo, tá? Então, se eu quiser elevar esse número, né, certinho, pessoal, então, ó, achar a raiz do número e assim por diante, tá? Então eu posso usar essa classe chamada Meet. Então vamos lá, ó, vamos pegar aquele exemplo que nós usamos, ó, vamos aqui, ó, eu vou mudar, a gente vai usar o exemplo aqui do nosso projeto, tá? Então eu vou trocar, aqui eu vou colocar como raiz, tá? Editar texto, vou colocar, nós vamos achar a raiz, perfeito? Agora a gente vai lá para ação, tá? E vamos agora modificar essa ação, tá? Então, pessoal, aqui, ó, vai ser o N e o D mesmo. O div, a divisão, vamos deixar o resto, tá? Eu vou usar aqui, ó, Met, que é a minha classe, e vou pegar, né, o método que tem dentro dessa classe aqui chamado sqrt, tá? Vou abrir e o N. Só que ele vai dar um problema. Por quê, pessoal? Ó, tá errado aqui, é METH. Por que ele vai dar o problema? Porque quando eu faço a raiz quadrada, né, ele tá como Dolby, então ele não vai ser float, então eu posso converter ele aqui, ó. Aí eu uso um typequest que é mais simples, tá? Nesse caso aqui ele funciona, tá? Põe o float, legal? A gente não precisa converter como a gente faz a conversão de objeto. Aqui eu uso um typequest, tá? Agora, ó, eu tenho a lâmpadazinha, já sumiu, então tá tudo ok, tá? Aqui vai ser o res e o div. Então vamos pegar aqui, ó, dez. E ó, só atenção, ele está pegando a raiz do N, tá? Então vai ser a raiz de 10. Então 10 e o 2. Aqui é para divisão. Mas a gente poderia mudar o botão também, depois eu mudo. Tá, olha lá. Então ele acha a raiz quadrada, tá? No formato Dolby. Então, ó, antes da gente continuar, olha aqui uma coisa. Voltamos em projeto. Vou mudar aqui, ó. Vou colocar o calcular. Então, só para vocês verem de novo, ó. Então 12 por 5 e vou calcular, tá? E aí ele tá pequeno, por isso que eu aumentei. Aí ele aparece, se eu quisesse formatar, depois era só formatar a saída, como a gente já viu, tá? Perfeito, pessoal. Pessoal, uma coisa importante, né? A gente estava trabalhando aqui com int, ó. Eu troquei para float. Por quê? Porque
Porque lembra que a gente estava na nossa divisão, a gente colocava aqui 12 por 5, ele aparecia 2 e não aparecia o resto, tá? Porque eu tinha definido que em cima como inteiro. Como eu coloco como float, eu pôr 12 por 2, tá? E for calcular por 2 não, perdão, por 5, agora ele coloca o resto para mim, coloca o número por inteiro, tá bom? Por inteiro, por real, né? Certinho, pessoal? Legal. Agora continuando, então a gente viu aqui a classe Matrix CRT, tá? Agora nós vamos trabalhar com o arredondamento, tá? Se eu quisesse arredondar, então eu tenho o valor absoluto, arredondado para baixo, arredondado para cima, arredondado aritmeticamente, tá? Como que eu uso isso daqui? Bem simples também, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Então flow, se eu quiser arredondar para cima, o sei, que é para arredondar para baixo, o round, que é para arredondar de forma aritmética. Então se ele for 8,4, ele vai arredondar para o 8. Se for 8,5 acima de 5, né? De 5 para cima, ele arredonda para 9, tá bom? Mas é só vocês seguirem esses exemplos aqui e jogarem lá, tá? E aí nós vamos ter os arredondamentos. Vamos citar um exemplozinho bem rápido, tá? Rapidinho aqui, ó. Pessoal, eu estou colocando como comentário para não apagar, depois se vocês quiserem deixar guardado, né? Então eu vou lá, float, float v igual 8 menos 9f, ponto e vírgula, int, por exemplo, AR aqui, ó, de arredondamento, igual int, tá? Porque aqui a gente está usando um type quest, que a gente vai usar o match. Vou colocar match. E aí, pessoal, qualquer um, se eu quiser arredondar no floor, né? No floor aqui, eu vou ver out e vou jogar o ar. Tá, então iniciar, deixa eu ver se. Opa, tem uma coisa errada aqui. Fluid. Tá, perfeito. Então agora a gente vai executar. Então aqui é 8,9 e ele vai fazer o arredondamento. Vamos lá? Aí, ó. Legal? Ficou 8. Tá? Ele fez o arredondamento. Agora vamos o céu aqui, ó. Tá, nós trocamos. Aí é um para baixo e esse foi arredondado para cima, tá? E aí o round que ele trabalha com questão aritmética, tá? Então esse é o que a gente mais usa, tá bom? Então aqui, ó, ele vai arredondar porque é 8,9, ele arredonda para o 9. Se eu pôr 8,4, ele vai arredondar para o 8. Então ele acaba escolhendo o arredondamento, legal? Então o mais usado aqui é um round. E agora, para a gente finalizar, nós vamos aqui no o que gera um número randômico, tá? Um gerador de número randômico. Então aqui, ó, ele trabalha de 0 a 1, tá? O random trabalha de 0 a 1. Então como é que ele funciona, tá? Vamos pegar aqui, ó. Ele é um Dolby, tá? Então a gente sempre usa como Dolby. Então eu vou citar o exemplo aqui, ó. Vou pôr aqui Dolby, um número aleatório,
igual a classe match com o seu método, o handle, abro e fecho parênteses, ponto e vírgula. Legal? E aí eu vou out ali. Perfeito. Agora vamos executar. Ele vai escolher um número aleatório, Dolby, tá? Depois eu podia formatar ele, a saída, assim por diante, de 0 a 1. Mas, professor, de 0 a 1 é muito pouco. Eu quero que, por exemplo, de 1 a 5. Então, o que eu tenho que fazer? Tá? Aí eu tenho que fazer uma manobrinha matemática aqui. Então, ou de 5 a 10, por exemplo. Eu quero que ele apareça de 5 a 10. Então, eu ponho, será de 5 a 10. Então, o valor inicial mais, tá? E aí, ó, eu venho aqui e eu multiplico, é de 10 a 5. 10 menos 5. Tá? Então ele vai ser de 5 a 10. Se eu quisesse pôr de 50 a 100, então eu ia vir pôr aqui 50 e 100 menos 50. Tá? Então vamos lá. Olha lá, 6,67. Se eu executar de novo, ó, ele vai mudar o número, porque ele é um número randômico, né? Então um número aleatório. Então ele faz o sorteio dos números pra gente. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, temos o fórum ou o zap lá pra gente trabalhar, tá? Então até mais. Tchau, tchau.